Que a graça, a paz, a misericórdia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos guie, nos conduza na direção que o Senhor quer. Eu me chamo Pastor Luciano Novaes Cardoso e gostaria de compartilhar com você nessa manhã um trecho da Palavra de Deus. Convido você a abrir sua Bíblia no Salmo de número 6, a partir do verso 6, Salmo do Rei Davi, Salmo 6, versos 6 e 7. Diz assim a Palavra de Deus: Estou cansado de tanto gemer. Todas as noites faço nadar o meu leito, de minhas lágrimas o alago. Meus olhos de mágoa se acham amortecidos, envelhecem por causa de todos os meus adversários. Este Salmo de Davi é um dos primeiros salmos penitenciais, onde Davi roga a Deus livramento, porque ele vê, por meio dos adversários, Deus o disciplinando. Mas Davi, neste salmo, fala de uma profunda tristeza. Fala de um choro, de um gemido incontrolável. Ao contrário do que propagam os pregadores da prosperidade, o crente, o servo de Deus, experimenta na sua vida situações de dificuldade e de profunda aflição. Davi demonstra, por meio dos salmos, momentos de profunda tristeza, de profunda angústia, de profunda preocupação. E não muito diferente de nós, ele retrata um momento importante da sua vida. Ao deitar-se, as lágrimas correm dos seus olhos com muita força. Muitas vezes ele já não consegue conter. E não acontece a mesma coisa conosco? Quantas vezes, ao apagar a luz, deitado em nossa cama, nós choramos compulsivamente, porque não conseguimos conter a dor e a tristeza que habita no nosso coração. Nesse momento que estamos longe da censura dos outros, dos questionamentos, a dor transborda e transborda com tal violência que, assim como Davi, nós molhamos o nosso travesseiro e fazemos ele nadar em nossas lágrimas. Davi aqui nos ensina uma lição profunda. Servos de Deus também experimentam momentos de tristeza, de angústia, de depressão. Esta ideia de que você, ao ter um pacto com Deus, está imune às realidades da vida é uma grande bobagem. Em muitas circunstâncias, em muitos momentos, enfrentaremos dificuldade. Você talvez, como eu, tenha sido criado com os seguintes valores: homem não chora. Pare de chorar, menino. Você é homem e homem não chora. Isto é uma grande bobagem e não é bíblica, porque Jesus chorou, Paulo chorou, Davi chorou. E a primeira lição que precisamos aprender aqui com o rei Davi é que enfrentaremos circunstâncias em que o choro brotará com muita força dos nossos olhos. As lágrimas correrão quando sofremos perdas, rupturas, quando sofremos dores. Quantos de nossos irmãos neste momento não perderam entes queridos recentemente e à noite são inundados por lembranças, pensamentos, por uma saudade profunda e fazem nadar o seu leito em lágrimas? Quantos de nossos irmãos não estão enfrentando uma depressão violenta? Para que os irmãos tenham uma ideia, o Brasil, no ano passado, atingiu a triste marca de ser o segundo país no mundo em maior número de pessoas sofrendo com depressão. E nós não estamos imunes a isso. Muitos de nossos irmãos estão sofrendo a dor da depressão. E o que me preocupa é que este período de isolamento social, este período de quarentena, agrava os sintomas dessa doença. Traz muitas dores a estas pessoas. E elas podem estar chorando no seu leito de dor. Outros de nossos irmãos estão sofrendo com crises de ansiedades terríveis. E nós precisamos estender o ombro e compreender e usar de misericórdia e compaixão para com eles. É muito fácil jogar pedra. É muito fácil censurá-los e criarmos uma espiritualidade que mais parece angelical do que humana. Porque homens e mulheres choram e sofrem. O rei Davi não foi diferente. Eu e você
também não somos diferentes. Mas a palavra de Deus nos ensina que o nosso choro não é em vão. Nós não choramos sozinhos, não choramos por abandono, não choramos isolados. No Salmo 56, verso 8, a palavra de Deus nos diz assim: contaste os meus passos quando sofri perseguição. Recolhestes as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas inscritas no teu livro? Esta é uma mensagem, uma poesia profunda. O salmista nos chama e nos alerta para a realidade de que nossas lágrimas estão recolhidas por Deus no odre de Deus. O odre era aquele vasilhame, aquele instrumento onde era colocado vinho, o suco de uva, que iria fermentar e produzir o vinho, fruto da alegria, símbolo de alegria. A segunda mensagem que esse texto nos chama: não estão elas inscritas no teu livro? No mundo semítico, escrever no livro trazia a ideia de eternizar, de não perder de vista, de ter a capacidade de lembrar porque está registrada. O salmista nos alerta nesse texto do Salmo 56, verso 8, que nossas lágrimas estão inscritas no livro de Deus. Elas não caem ao solo em vão. Você não chora sozinho, você não chora abandonado, você não chora isolado. Deus está ao seu lado no momento de mais profunda dor, no momento de maior escuridão. Jamais se sinta só ou abandonado. Pelo contrário, sinta o afago e o cuidado de Deus. Na América do Norte, alguns índios tinham como ritual de passagem, quando o jovem atingia a puberdade, ele tinha que passar uma noite na selva, sozinho. E só então ele poderia ser aceito como homem na comunidade. Diz que um filho do cacique estava já atingindo essa puberdade, foi levado pelo pai para a mata, e o pai disse para ele: olha, fica aqui a noite toda, que pela manhã, quando o sol raiar, seu pai vem te buscar, mas você vai ter que enfrentar a escuridão da selva sozinho. Feche seus olhos e se concentre e consiga vencer todos os seus temores. Aquele jovem, aquele adolescente sentou, fechou os olhos e conseguiu ouvir os gemidos dos bichos, o barulho da selva à noite, e aquilo aterrorizava seu coração. Mas aquela era uma tarefa que ele precisava cumprir para ser aceito pelo seu povo. E ele ficou a noite angustiado, sofrendo, se sentindo só, aflito. Mais tarde, vencido pelo cansaço, ele dormiu. No outro dia, aos primeiros raios do sol, ele despertou. O pai estava sentado próximo a ele e ele disse: pai, o senhor veio cedo me buscar? O pai disse: não, eu não vim cedo porque eu não saí do teu lado. Vigiei e velei por sua segurança a noite toda. Você podia até pensar que estava só, mas eu estava ao seu lado, cuidando, protegendo e guiando você. Meus queridos, nosso Pai Celestial não é diferente deste pai indígena. Por mais que a escuridão seja profunda e nós muitas vezes não percebamos o cuidado de Deus, não percebamos que Ele está ao nosso lado, tenha certeza, Ele está. Se você tem chorado compulsivamente, se você nesses dias tem sido acometido de dores, de mágoas, de sofrimentos, de angústias, que tem levado você a fazer nadar o seu leito em lágrimas, lembre-se disso. Deus está ao nosso lado. Jesus nos prometeu: bem-aventurados os que choram, porque estes serão consolados. Essa é uma promessa escatológica fundamental. Não é à toa que o livro de Apocalipse termina dizendo: Deus limpará dos nossos olhos, enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Este mundo pode ser um vale de lágrimas, mas ele terá seu fim. Este sofrimento passará. Portanto, continue orando. Se é para chorar, chore aos pés de Jesus, porque Ele é capaz de refrigerar a sua alma, de consolar o seu coração, de confortar o seu ser. Se você não está enfrentando esses dias difíceis, tenebrosos, eu convido você a orar por nossos irmãos que estão enfrentando, a ser um ombro para esta pessoa chorar, a emprestar o seu ouvido para ouvir o seu sofrimento, a sua tristeza. Eu quero encerrar desafiando você a orar pelos nossos irmãos que estão acometidos pela depressão,
que estão acometidos pelas crises de ansiedade, pela insônia. Possamos orar por esses irmãos que estão enfrentando dores na alma, que estão sofrendo emocionalmente. Esse é o nosso desafio para hoje. Vamos ter mais compaixão e graça para com esses irmãos. Vamos emprestar o nosso ombro, vamos clamar por eles, vamos ligar para eles para saber como eles estão. Nosso desafio como povo de Deus é ser uma comunidade terapêutica, é ser canal da graça de Deus para aliviar o sofrimento no mundo. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus.